Bom dia, vamos falar então sobre o Setembro Amarelo, né? Estamos aqui de amarelo para mostrar para vocês. Primeiro entender o porquê que essa campanha, né? Então, foi um jovem americano que tinha um carro amarelo e que veio a se suicidar com esse carro, que era um carro que ele gostava muito. Então, no dia do funeral, os pais distribuíram uma fita amarela para todos os convidados e com orientações para caso você tivesse na família alguma pessoa com os mesmos sintomas que ele apresentou antes de suicidar, que procurasse um médico, procurasse uma ajuda. Então aí vem essa campanha do Setembro Amarelo, é o conscientizar sobre perigos, sobre o suicídio, sobre problemas que a mente pode gerar, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês pelas três profissões que eu trabalho, né? Tanto a educação física, não trabalho mais, mas trabalhei muitos anos, a osteopatia e a microfisioterapia. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, como pode trabalhar na depressão. Então, primeiro, né, a gente tem que saber aonde a gente pode mexer. Como assim, onde a gente pode mexer? Por exemplo, se você vai pegar um paciente ou você tem um aluno que você vê que não está se arrumando direito, não tem aquela motivação de tomar banho, não tem aquela vontade, perda dos prazeres. Então, não é você que vai falar, não é você educador físico, não sou eu, osteopata ou na microfisioterapia que vou falar para a pessoa, vamos mudar isso, vamos. Não, aí já é algo mais sério, a pessoa tem que procurar um médico, procurar um psiquiatra, um psicólogo, que vai ajudar naquele momento mais do que a gente. Então a gente tem que saber onde a gente pisa, tá? Então, se você pega pessoas que você vê que muito pensamento, quero me matar, quero sumir, diferente daquele negócio que fala tudo saco cheio, aconteceu uma coisa e fala, nossa, vontade de sumir, é diferente, você vê que a pessoa tá sem prazer nenhum. Às vezes ela gostava antes de assistir futebol, agora ela não gosta mais, ela gostava de fazer compra, nem isso ela faz mais. Então são sinais de que a pessoa não está legal de uma forma um pouco mais intensa. Então aí não compete a gente falar alguma coisa, tentar fazer um exercício ou fazer uma osteopatia, não. Aí é algo relacionado à psiquiatria, psicólogo. A gente pode trabalhar sim em conjunto, mas não é, a gente tem que saber onde a gente vai colocar o pé, tá? Então, sabendo isso, os casos que aparecem pra gente são os casos de, vamos falar assim, uma depressão um pouco mais suave, um pouco menos intenso. Então até aí a gente consegue mexer. São situações que a pessoa, né, aumentou muito o peso, engordou demais, perdeu porque aconteceu alguma situação, acabou um relacionamento, saiu do emprego, perdeu um animal de estimação, que hoje em dia eu pego muito o caso aqui da pessoa entrar em depressão por causa que perdeu um animal de estimação. Por quê? O animal de estimação hoje pra gente é como se fosse alguém da família. Fica dentro da sua casa, come ali com você, deita no sofá com você, assiste filme, cuida de você. Às vezes no dia que você está triste ele vem e cuida de você. Então são situações que desencadeiam estágios depressivos, de tristeza. Então nesse sentido a gente consegue ajudar sim. Por exemplo, uma atividade física, uma caminhada debaixo do sol onde você vai produzir vitamina D. Então vamos falar um treino mais intenso na musculação, onde você vai elevar a sua produção de testosterona, nisso te dá força e te dá motivação. Então, ou por exemplo na academia, você vai lá, ela consegue concluir um treino que você passou, que ela achou que não ia conseguir, aquilo traz motivação, libera dopamina, libera serotonina e ela se sente bem. Então, a atividade física é muito importante, fundamental. Outra parte que a gente trabalha aqui na microfisioterapia são os bloqueios relacionados à insegurança, medos, são a parte de não produção de hormônios, por exemplo, da hipófise que produz o GH, ou que, né, vai incentivar a produção de GH, por exemplo, a parte de testículo, ovário, tudo isso pode levar à depressão. Sem falar, lógico, na parte intestinal. Então aí também vai entrar a parte nutricionista, que é fundamental. Se você tem uma microbiota que não produz o neurotransmissor, não adianta você tomar um remédio para ele ficar circulante se você não tem, tá? Então isso é importante também, uma parte nutricional. Vamos pensar na parte da osteopatia, que a gente trabalha também, que são os movimentos de todos os órgãos, movimento de toda a mobilidade, vamos falar assim, da coluna, ossos do crânio, mobilidade de meninge.
tudo isso pode interferir também no estágio depressivo. São aquelas situações que não aconteceu nada e a pessoa não está bem. Então a gente tem vários aspectos para poder tratar uma depressão. Então, e o que a gente tem que entender? Que nunca é só um profissional. Esqueça. Se algum profissional fala assim, vem aqui que eu trato a depressão, pula fora. Não existe. Não existe só o psiquiatra, não existe só o psicólogo, não existe só o nutricionista, não existe só o osteopata, microfisioterapeuta. Não existe. É multidisciplinar. Infelizmente não acontece a parte interdisciplinar, entre os profissionais conversar sobre o mesmo caso, mas já que isso não acontece, então procure um trabalho multidisciplinar. Você mesmo que está com problema, procura nutricionista, procura psicólogo, psiquiatra, um educador físico, um osteopata. Então entenda que é um trabalho de vários aspectos para você conseguir melhorar, tá? Por isso que a gente não vê melhora por aí, que ou só trabalha a parte de drogas, a parte química, a parte de remédio, ou outro só tenta a parte através de exercício ou de yoga. Tudo bem, lembra que a gente falou que é um conjunto de tudo, não é só uma técnica, não é só uma situação que gera uma depressão, tá? Senão a gente não teria esse aumento assim estratosférico que aconteceu aí, infelizmente, muito suicídio, né? Uma coisa seríssima, seríssima isso aí. Olha quantas pessoas. Na biologia não existe isso, um ser vivo ir lá e tirar a própria vida. O maior instinto que você tem é de proteção, de você sobreviver. Então, alguma coisa está errada. E não é só uma coisa não, são várias. Então, não esqueça de você tratar só com um profissional. Procure vários para te ajudar e com certeza você vai sair desse quadro. Um abraço.